E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E antes da gente começar a análise da partida de hoje, que é muito interessante por sinal, tem uma suposição que eu quero que você faça. Eu quero que você pense que você está enfrentando aí um adversário muito forte. Por exemplo, Nordback Abdussatorov, um jogador da elite do xadrez. E esse jogador tá jogando muito bem, a posição tá igual, você de alguma maneira tá conseguindo manter o jogo relativamente igual. Então, o seu adversário erra e de igual a posição vai para mate forçado em 10 lances em um único erro, né? O seu adversário comete um erro tão grosseiro que o jogo vai de igual para mate em 10. Você, aí, seria capaz de calcular esse mate em 10? Pois não precisa nem responder. Faz o teste agora, né? A gente vai fazer a análise dessa partida e vai ter um momento para você ver se você tem ou não essa habilidade de cálculo, que honestamente é para poucos, mas não deixa de ser muito interessante. Então, sem mais delongas, vamos à análise da partida. Andreikin de brancas, Abdussatorov de pretas. O jogo foi no Chennai Grandmasters esses dias para trás. Vambora! Vem D4 por parte das brancas, D5 das pretas, cavalo F3, cavalo F6 e C4. Nós temos o gambito da dama, ofertado por parte do Dmitry Andreikin, né? O peão de C, ele fica caindo aqui e normalmente o jogador de pretas não consegue mantê-lo, caso ele aceite o gambito. Mas nessa partida, as pretas em algum determinado momento vão tomar em C4 e vão ter a ideia de tentar jogar B5 mantendo o peão. Aqui, por exemplo, só para demonstrar, se D toma C4 e E3 tentando recuperar, e as pretas jogam B5 tentando ser muito gananciosas e acabar ficando com o peão, nós temos como jogar peão na casa de A4 contestando. E aqui o jogador de pretas não tem nenhuma boa ideia. Por exemplo, se jogar A6, você toma em B5 e a torre lá cai. E se ele joga, por exemplo, o peão na casa de C6, peão toma e cavalo C3 pressionando B5, e o adversário não tem nenhuma maneira de manter, porque, novamente, A6 você simplesmente toma e o peão de A dele fica cravado. E se ele tentar algo como dama na casa de B6, você tem aqui o último recurso, que é peão na casa de B3, duplamente ameaçando C4 ao mesmo tempo, né? O peão de C tá cravado ao peão de B, que também ficaria duplamente ameaçado. Então, se ele toma, bispo por B5 primeiro, recuperando o material, seguido por dama toma B3. Então, o gambito da dama ele é um gambito meio falso, não tem como o jogador de pretas manter o peão, a não ser que ele jogue C6 em algum momento, porque aí a ideia do B5 é acelerada. Isso é importante pelos próximos lances, tá? Vem E6 aqui, o gambito recusado, cavalo C3 e C6. Então, no momento que o jogador de preta jogou C6, ele tá agora sim ameaçando D toma C4, seguido por B5, mantendo o peão. Então, o jogador de brancas aqui, ele tem algumas ideias, mas normalmente você só defende ou toma. Ou você joga E3, defendendo C4, ou você simplesmente joga C toma D5, e aí depois de E por D5 nós temos um gambito da dama, a variante das trocas, tudo certo por aqui. O Andreikin joga bispo G5, e então ele deixa desdefendido aqui o peão de C. E agora, o jogador de pretas, caso queira, pode de fato tomar em C4, é o que acontece na partida, e ele vai sim ficar com um peão a mais, porque ele vai conseguir jogar o B5. Nessa ordem de lances, o C6 foi jogado antecipadamente, por consequência, o jogador de pretas vai de fato conseguir manter o peão, não importa o que as brancas façam. Normalmente a ideia é você jogar E4, levar o B5 e você argumentar que tudo bem, ele tem um peão a mais, mas eu tenho muito mais atividade de peça, eu tenho centro de peões super forte, eu tenho aqui uma possibilidade de jogar E5 ganhando o cavalo, e o jogador de pretas vai ter que jogar H6 e G5, onde eu posso talvez sacrificar o cavalo, né? Cavalo por, peão por, bispo G5, eu recupero a peça na sequência por conta da cravada. E é uma linha muito explorada, isso aqui é tudo teórico, já foi jogado antes centenas de vezes por mestres, mas o Andreikin, querendo talvez evitar a teoria pesada, joga uma linha que também é teórica, mas muito menos popular, que é o A4, só evitando que as pretas joguem o B5 imediatamente. Mas o jogador de pretas tem como forçar a ideia do B5. O que ele faz? As brancas têm duas peças controlando essa casa. Basta eliminar uma delas. Então, bispo B4 primeiro, para tomar o cavalo e forçar o B5, ficando sim com um peão a mais. Vem o E4 ameaçando, é claro, ganhar de volta o peão. E bispo toma cavalo, peão toma de volta. Se B5, a gente tem aquela ideia do E5 aqui pressionando a cravada. Então, dama em A5 primeiro, com uma ameaça de dama toma C3, um duplo no rei, e na torre da casa de A1. Aqui vem E5 ameaçando o cavalo, e dama por C3 não seria uma boa como lance intermediário, né, um Zwischenzug,
porque você ficaria ao fim desta sequência com 2 peças ameaçadas, né? A ideia seria dama por C3 é tentador, mas leva bispo D2. E agora tanto a sua dama quanto o cavalo estão ameaçados ao mesmo tempo e não dá para salvar as duas, né? Então a gente tem um lance intermediário dando errado para o jogador de pretas caso ele tome ali o peão. O jogador de pretas, é claro, apenas salva o cavalo que acabou de ser ameaçado, jogando o cavalo E4 e duplamente ameaçando o C3, então agora não tem como você defender. Vem torre C1 defendendo e novamente tem aquela ideia do bispo D2, então se você gananciosamente vai atrás do peão, você acaba entrando numa cravada aqui muito feia, e a ideia seria dama D2 e não bispo D2, desculpa, né, porque vem com tempo na dama. Então dama D2 aqui você entra numa cravada muito feia e perde o cavalo, e por consequência o jogador de pretas depois de ganhar tempo, né, com o dama em A5, ganhar tempo com o cavalo em E4, finalmente vai defender o peão de C que também estava caindo aí esse tempo todo, jogando o seu B5. Então, nós temos a seguinte circunstância, né? Brancas têm um centro gigantesco, brancas possuem aqui os 3 peões centrais pegando bastante espaço, e o jogador de pretas vai ficar com um peão a mais. Mas a estrutura das pretas, em termos desse peão a mais, também não vai ser das melhores, porque o jogador de pretas aqui, ele tem a tendência de tomar na casa de A4 para simplificar, já que ele tem mais material, e depois de dama toma ele fica com os seus peões a mais dobrados, apesar de serem peões ali passados também na ala da dama. Mas o jogo é mais ou menos igual e isso já foi jogado antes, não saímos de teoria. Vem dama C2 tocando ali o cavalo e aliviando a pressão em cima de C3, cavalo por G5, cavalo por G5, dama por A4, peão toma, e depois do peão de C4 ser capturado, o jogador de pretas, que no momento tem 2 peões a mais, vai ter apenas um peão a mais, mas como a gente discutiu, peão passado, lateral, pode dar bastante dor de cabeça. Ao invés de simplesmente jogar bispo por C4, que é perfeitamente jogável, o Andrei quem joga cavalo E4, provavelmente querendo jogar cavalo D6 cheque, se plantar na casa fraca e pressionar o rei do Abdul Satorov. O Abdul joga cavalo D7 então, desenvolvendo, não está particularmente preocupado com o cavalo D6, como nesta posição, né? O bispo de C8 é claramente um bispo bem ruim, ele é bem limitado no que ele pode fazer, todos os peões estão mais ou menos fixos em casas claras, ele não está muito ligando se o bispo for capturado. E como as damas já foram trocadas, estamos aí no meio jogo sem damas, rumando para um final de jogo, cavalo D6, apesar de tirar o roque, não tira o sono do jogador de pretas, porque o rei vai para E7, as torres serão conectadas de qualquer forma, né? Se você trocar pelo bispo, o bispo não era a peça mais importante, então não tinha nenhum tipo de urgência para o jogador de pretas parar cavalo D6, ele só quer preparar o F6 para, de certa forma, bater no centro das brancas em algum momento futuro. Vem bispo por C4, né? Parando a ideia do F6, por sinal, porque bispo por E6 poderia ser jogado, e rei na casa de E7 segurando. E aí F4 desencorajando de vez, né? Porque é um lance que apoia esse grande centro que as brancas criaram e pretas jogam peão em A5, querendo, é claro, trocar o bispo mal. A ideia é, com o peão em A5, né? A torre agora defende a casa de A6 e bispo A6 se torna uma possibilidade. E a lógica é, eu vou ativar aqui a minha peça, eu vou desenvolver e eu vou propor uma troca que, de certa maneira, é desavantajosa para o jogador de brancas, já que esse bispo é muito pior do que esse. Nós temos torre B1 e bispo A6 propondo aqui a troca. O jogador de brancas decide que vale a pena ele efetuar essa troca, mesmo que seja uma troca de uma peça de qualidade inferior, no sentido do bispo mal, né, pelo bispo bom, já que brancas têm todos os peões em casas escuras, para ter acesso à casa de B7, né? Trocando dessa maneira, eu consigo eventualmente infiltrar a minha torre, coisa que eu não conseguiria com o bispo aqui. Então ele joga bispo para A6, vem torre por, então aqui o Andrei quem joga rei D2 conectando as torres e vem torre A8 também conectando as torres, que pode parecer um lance muito estranho, mas como não tem como você brigar pela coluna aberta, por exemplo, se você jogasse torre B8, você levaria a torre por, cavalo por, e aí você teria que perder tempo aqui com o torre B1, as brancas dominariam a coluna aberta, né? A ideia para o jogador de pretas aqui de jogar o torre A8 é interessante, porque dá sempre para eu responder torre B7 jogando torre A7. E aí eu tô questionando a torre na sétima, né, com as minhas torres conectadas. E mesmo que você jogue torre B1, né, não tem nenhum tipo de pressão ao longo da sétima aqui.
Por consequência, o torre B7 não vem, mas sim o C4. E o que as brancas estão tentando fazer é forçar o D5. Você tem que jogar para onde você tem mais material. Como o jogador de brancas tem aqui o 3 contra 2, nesse centro do tabuleiro, é interessante tentar forçar o D5. E o Abdusattorov dá um peão de graça para o Andrei. Mas, é claro, de graça nessa vida não existe nada. E peão em C5 acaba sendo uma leve imprecisão. Porque, claro, o Andrei não vai aceitar. Se você toma esse peão, o material se iguala. Mas agora os dois jogadores têm essa estrutura de peões com peões dobrados bem duvidosa. E os peões dobrados são muito difíceis de você defender. Então, por exemplo, torre C8, torre cheque, rei F8 ou rei E8, né? Qualquer que seja o caso. Eu acho que rei E8 é melhor porque manter o rei mais centralizado. Pelo menos a máquina gosta mais. E não dá pra você segurar esse peão sem passivar a sua posição completamente, né? Talvez torre B5, aí o adversário joga torre C6 e ele vai acabar ganhando o peão, vamos trocar tudo, né? E a gente entra nesse final 100% empatado, né? Onde os dois têm um peão passado, o peão passado dos dois vai acabar caindo em algum momento e o resto da posição tá totalmente simétrica. O Andrei vai entrar nessa? Claro que não, queria jogar D5? Joga o D5 dele, vai tentar passar o peão. E F6 joga o Abdusattorov, pressionando duplamente o peão de E. Torre B7 joga o Andrei, cravando o cavalo e desta forma aliviando a pressão. E a ideia sempre foi jogar a torre A7 para questionar. Beleza, nós temos D6 cheque, rei D8 e agora torre B5 trocando os peões, né? A ideia é, agora que eu tenho esse peão passado, eu gostaria muito de me livrar desse peão de C para eu poder ter peões passados conectados. Peões passados conectados são muito fortes. Diferente dos peões passados dobrados aqui, os peões passados conectados se ajudam. Então, um peão defende o outro e um vai ajudando o outro. Então, a ideia é, eu vou me livrar desse peão de C para eu passar o meu. Em troca, você tem esse peão de E. Nós temos peão por, cavalo por, e claro, a gente tem que tomar de torre para a gente defender o peão do C4. E o cavalo volta para D7 questionando a torre, que vai para a casa de B5, e as brancas vão começar a fazer progresso com o peão de C. E aqui é uma situação onde a máquina está conseguindo segurar a posição, mas na prática as brancas estão muito bem. A máquina sugere rei C8, já se colocando ao longo da coluna C. E a ideia é responder peão na casa de C5 com torre B7 também, né? Já questionando ali a torre, e torre B8 para poder brigar com tudo pela coluna B e levar um final onde o rei está perfeitamente posicionado para parar o peão. Na partida, nós temos cavalo F6. Propondo uma troca de cavalos. E a ideia dessa troca é gerar para o Abdusattorov mais peões passados conectados, né? Então, se cavalo por G toma, o peão de E passou. Então, além do peão de A, o Abdusattorov agora também vai ter mais um parzinho ali de peões passados, certo? E agora o jogador de pretas está jogando para ganhar. A máquina segura, mas em uma partida humana, provavelmente quem ganha essa posição é o jogador de pretas. Mas cavalo F6 é um erro por quê? É um erro porque aqui, depois de cavalo na casa de C5, né, nós vamos conseguir pressionar o peão de E e não tem nenhuma maneira do jogador de pretas defender, se você prestar atenção. Não dá pra jogar rei E7, o peão controla, não dá pra jogar torre E7, também não dá pra jogar rei D7, porque o cavalo controla essa casa. Então a pressão em cima do peão de E vai ser demais e o jogador de brancas vai igualar o material, de maneira que, na verdade, as pretas não tenham compensação, porque o peão passado das pretas é muito ruim, tanto que as brancas não estão nem interessadas em tomar. Vem torre C8, ameaçando ali o cavalo, mais importante, né? Querendo tomar o peão de C4, caso o cavalo se movimente, e torre E1, pressionando para tomar de torre. Rei E8 joga o Nordberg, que é um lance inteligentíssimo. Qual que é a ideia de jogar rei E8? A ideia é entregar esse peão, mas ganhar tempo na peça que captura jogando rei em F7. Então ele tá entregando o peão com cheque para poder jogar rei F7 com tempo na torre, porque ele tem uma ameaça de torre toma cavalo, torre toma de volta e rei toma torre. Que é uma ameaça muito, muito grave aqui, né? Por consequência, talvez torre por cavalo, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui o jogador de branca já tá buscando recursos de igualdade. E este ganho de tempo significa que o jogador de pretas aqui vai conseguir organizar o bloqueio do peão. Então, por exemplo, torre 1, já dá pra gente jogar torre C6 pressionando o peão. Então, aqui, o peão tá sendo oferecido pro Andrei e rei C3 é o lance. Não tomando o peão e
podendo responder algo como torre C6, jogando, por exemplo, torre D1. Nós temos A3, começa a correr o peão de desespero, o Abdussatorov, cavalo por E6, preparando algum cheque descoberto, coisa assim. A2 do Abdussatorov e aqui não tem nenhum descoberto de cavalo que realmente incomode. Mas se você joga cavalo C5 cheque e o adversário piora o rei, você vai atrás do peão, você vai, na verdade, ficar com o peão a mais, porque o peão de E igualou, o peão de A vai cair, eventualmente esse peão de A cai também, e as brancas vão conseguir ganhar. Sob pressão de tempo que ambos estão, começa a fazer progresso com o peão de C e igualdade na posição. Rei D7, evitando que o peão avance mais, e com tempo no cavalo, porque se eu promovo e a torre toma a dama, o cavalo cai, esse tempo é importante. Cavalo toma G7 e rei C6 é o lance-chave. Ataca a torre, ataca o cavalo. E o jogador de brancas está numa enrascada. Parece que o Abdussatorov vai ganhar. Aparentemente, depois de rei C4, né? O jogador de pretas aqui, de brancas, ele tem uma compensação com os peões passados e potencial rede de checkmate para estar numa situação confortável, né? Mas parecia muito que as pretas seriam as pessoas vitoriosas com esse rei C6 e o ataque no cavalo. Na partida, cavalo D5, rei C4 com ganho de tempo e as pretas estão numa rede de checkmate. Vem rei C6 e nesta posição as brancas já têm praticamente checkmate no tabuleiro, se você prestar atenção, que o jogador de pretas se colocou numa rede. Olha como os peões cortam as casas do rei. Olha como a torre corta a casa do rei. Então vem agora cavalo F5, preparando para jogar cavalo cheque e pegar o cavalo aqui. Nesta posição joga torre E8. E, por exemplo, se você joga cavalo D4 cheque, rei D7, a gente já pode ganhar o cavalo. Mas não, calma, a torre ali tá caindo. E se você... A torre aqui embaixo tá caindo. Então, se você toma o cavalo, você perde a torre e depois o peão promove. Então, parece que esse torre E8 foi um lance, assim, salvador. E cavalo D4, rei D7, né? Não dá pra gente só tomar o cavalo, a gente perde a torre aqui no canto, o adversário vai promover. Então, C6 joga o Andreikin e abandona a partida o Nordbeck Abdussatorov, porque apesar da máquina estar marcando 6.9 de vantagem branca, essa já é uma posição onde depois de rei toma D6, que é o único lance legal, as brancas têm checkmate forçado. A única razão pela qual não está aparecendo o M e o número de lances, mate e o número de lances, é porque o Stockfish aqui do meu computador não é potente o suficiente para ter calculado ainda até o mate. Olha só, ele está dando 13 pontos de vantagem e agora ele dá M8. Ou seja, aqui já era uma posição, né, de mate. Mate em 9. E a máquina não estava conseguindo calcular. O torre 8 Salvador leva mate. E vamos ao espetáculo. Eu quero que você pause o vídeo, tente calcular por conta própria a sequência até o mate. É forçado, como você vê aqui. A máquina está dando mate em 11, mas na verdade é mate em 10. Logo ela corrige. E vamos lá. Cavalo D4, rei D7, C6, rei D6, torre toma D5, e olha como está cortado o rei do jogador de pretas, né? Bonito. Rei C7, único lance, torre toma torre, deixando o adversário promover dama, porque não importa, agora toda a oitava fila está cortada, o peão está defendido e está cortando casas do rei, cavalo cheque, rei D6 forçado, torre B8, rei por C6 forçado, torre C8, rei B6, torre B5, rei A6 e cavalo C5, cheque mate. Então, depois do C6, curiosamente, depois do C6, e vendo que o cavalo estava caindo com cheque, que não era só perder o cavalo, ele ia perder o cavalo com cheque, abandona o Abdussatorov, mas eu não acredito que ele tenha abandonado porque ele viu o mate em 10. Eu acredito que ele abandonou porque ele viu que o cavalo ia cair com cheque e essa posição já não tem mais salvação, né? Jogar com o cavalo a menos. Mas, curiosamente, era mate forçado no tabuleiro. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa análise. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.